Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar da Guerra Civil Americana, também conhecido como Guerra de Secessão, esse conflito importantíssimo que marcou a história dos Estados Unidos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Fazendo um breve resumo, esse conflito envolveu o norte e o sul dos Estados Unidos. O sul, inclusive, se separou e formou um novo país, os Estados Confederados da América. Além disso, teve a escravidão como ponto central e que ajudou a acabar com ela, e também foi determinante para o desenvolvimento de um nacionalismo e solo Yankee. Para começar, acho importante a gente ter em mente o mapa dos Estados Unidos na cabeça e bem delimitado quando eu falo dos estados do norte, que são esses em amarelo, e os estados do sul, que são esses em rosa. Em verde temos aqueles territórios que ainda não estavam incorporados ao país Estados Unidos, mas que tinham sido obtidos na famosa expansão para o oeste. Esse outro mapa é ainda mais preciso. Em azul escuro vemos os estados do norte, onde se tinha o trabalho livre e a escravidão não era permitida. Os estados em azul claro também eram do norte, mas a escravidão não era ilegal em seus territórios. Então, respondendo uma pergunta, haviam sim escravizados em alguns estados nortistas, como podemos ver por esse mapa. E em vermelho temos os estados sulistas, que tinham na escravidão sua principal mão de obra. Sul e norte têm uma trajetória distinta, formando então sociedades opostas, mas não antagônicas. Isso quer dizer que elas eram bem diferentes entre si, mas que conseguiam viver unidas, apesar de haver algumas desavenças. Pela questão do tempo, eu não tenho como explicar detalhadamente como elas se constituíram de forma tão distinta, mas o livro que eu vou deixar no final do vídeo explica melhor essa questão. Mas, em linhas gerais, o norte era uma sociedade mais urbana, focada na indústria e no comércio, e a sua forma de trabalho, na maioria dos estados, era o trabalho livre assalariado. Em contrapartida, o sul era uma sociedade rural, focada nas grandes plantações de produtos, como algodão, e a principal força de trabalho era dos escravizados vindo de diversas regiões do continente africano. Como forma de deixar as coisas mais resumidas, vou dividir a história dos Estados Unidos em duas fases distintas. Nessa primeira, que vai do começo do século XIX até 1850, temos a prevalecência de acordos políticos entre os dois lados, onde existiam tensões, mas essas eram solucionadas por meio de acordos e barganhas. Em um segundo momento, de 1850 até o início da guerra, surgiram novas dinâmicas, onde as tensões foram ficando cada vez mais acirradas até ser impossível se chegar a acordos. De 1800 a 1850, acordos ainda do século XVIII mantinham um bom entendimento entre os dois lados. A cláusula dos 3/5, por exemplo, dizia que cada escravizado valia 3/5 de um homem branco para fim de representação, bem como para pagamento de impostos. E a Ordenança do Noroeste, por sua vez, baniu a escravidão em todos os territórios localizados a noroeste do rio Ohio. É esse rio que a gente consegue ver nessas imagens. Porém, nem tudo eram flores, e dois eventos ajudam a gente a exemplificar essas tensões existentes. O primeiro foi o compromisso do Missouri, após uma série de discussões a partir da vontade desse estado em se tornar escravista. Esse compromisso deixou o estado aceitar escravizados, mas em contrapartida, o estado de Maine seria criado e ficaria ao lado dos não escravistas, para manter o equilíbrio entre os dois. A crise de nullificação talvez tenha sido o episódio mais tenso durante esse período. Durante 4 anos, a Carolina do Sul se recusou a recolher impostos que eram devidos ao governo federal. A separação não estava tão distante, mas novamente, conversas e acordos conseguiram contornar desavenças. E aí, já é inscrito no canal? Se ainda não é, não deixe de se inscrever, deixe também seu like e comente alguma dúvida ou sugestão de tema ou alguma coisa que a gente poderia melhorar nos nossos vídeos. Após 1850, porém, cada vez ficou mais difícil se conseguir contornar os conflitos por meio desses acordos. Um ponto central nesse sentido foi a anexação dos territórios a oeste. Afinal, qual seria o projeto implantado? O do trabalho livre do norte ou do escravismo sulista? Além disso, houve também uma modificação no cenário partidário, com a fundação do Partido Republicano, em 1854. Anteriormente, os principais partidos, que eram o Whig e o Democrata, estavam presentes em ambos os lados, o que ajudava no equilíbrio e na busca de soluções pacíficas. O partido criado na década de 50, porém, defendia os interesses nortistas, fugindo dessa lógica anterior, e os republicanos cresceram de forma muito rápida nos anos seguintes. Outro ponto central foi o acordo Kansas-Nebraska. Segundo ele, caberia aos habitantes dos territórios decidir se os estados que fossem incorporados aos Estados Unidos seriam escravistas ou não. Essa perspectiva não agradou em nada os nortistas, mas agradou em muitos sulistas, que queriam expandir a escravidão para as terras a oeste. Dessa forma, não seria mais um limite geográfico que diria se um estado seria escravista ou não,
seria a decisão dos próprios habitantes desse estado. A eleição de Abraham Lincoln, do Partido Republicano, marcou o estopim para a separação. Dentre o resultado das eleições e sua posse, no intervalo de alguns meses, os vários estados sulistas foram se organizando para a separação, inclusive escolhendo um presidente e uma capital para o novo país, que se chamaria os Estados Confederados da América. Oficialmente, a Guerra Civil, ou a Guerra de Secessão, tem início em abril de 1861, quando os confederados atacaram o Forte Sumter, que era domínio da União, mesmo estando na Carolina do Sul, um desses estados sulistas. Mais pra frente aqui no canal eu vou fazer um vídeo explicando justamente com mais detalhes como foi esse ataque ao Forte Sumter. Porém, com esse ataque, estava iniciada a guerra mais sangrenta da história estadunidense, a Guerra de Secessão, que se arrastou por quase 5 anos nos campos de batalha. Os objetivos dos dois lados eram distintos. Enquanto a União queria manter a nação intacta e impedir a separação do Sul, os sulistas queriam confirmar a formação do novo país, os Estados Confederados da América, que se tornariam então o maior país escravista do mundo. Vale salientar que a maior parte do norte não queria acabar com a escravidão nesse primeiro momento, somente queria impedir sua expansão para novos territórios, esses territórios que foram anexados ao oeste. Então a escravidão foi um ponto central para o começo da guerra, mas não no sentido de acabar com a escravidão, nesse primeiro momento pelo menos, mas sim de impedir que ela fosse para mais territórios. A estratégia sulista era bem clara: adotar uma postura defensiva e tentando conter os avanços das tropas do norte, ainda que eles também tivessem tentado alguns ataques. Com o lento avanço das tropas da União pelos territórios sulistas, diversos escravizados iam fugindo das fazendas plantadoras de algodão para junto desses soldados. Muitas vezes eles eram devolvidos aos sulistas, mas com o passar do tempo, esses soldados foram se colocando contra a devolução dos escravizados. Inclusive, essa charge retrata justamente essas fugas maciças de escravizados indo ao encontro dos exércitos da União. Em relação à perspectiva racial, um fato muito importante foi o Militia Act de 1862, que autorizava a entrada efetiva de negros para os campos de batalha, sejam eles livres ou fugidos das fazendas do sul. Havia grande resistência à presença dos negros por grande parte dos brancos nortistas, e essa charge atua no sentido de colocar os negros como defensores dos Estados Unidos e tentar mudar um pouco dessa visão dos nortistas em relação à entrada de negros na guerra como soldados. O conflito em si foi muito mais longo do que se esperava, gerando então diversas questões como a dificuldade de recrutar novos combatentes e as diversas derrotas e vitórias em campanhas militares. Então, entre 1863 e 1865 foi o período mais sangrento e com mais mortes, onde batalhas sangrentas foram travadas e mataram milhares de homens de ambos os lados, como por exemplo, a famosa Batalha de Gettysburg. Esgotados e sem forças, os confederados se renderam e o fim do conflito se deu em 1865, colocando fim à guerra mais mortífera da história dos Estados Unidos. Meses após o fim do conflito, houve a promulgação da 13ª Emenda Constitucional Americana. Ela colocava um ponto final à escravidão e ao trabalho forçado para todo o território, incluindo os estados sulistas recém-anexados, com exceção em casos de crimes. Esse ponto desse asterisco do somente em casos de crimes é um ponto chave e eu vou deixar na bibliografia um documentário que discute muito bem essa questão. Os anos subsequentes ao fim do conflito foram acertar as melhores condições de vida para os negros, como por exemplo o direito ao voto. Porém, apesar desses avanços, o racismo persistiu em solo estadunidense. O período da reconstrução, por exemplo, viu um surgimento de grupos supremacistas brancos, como por exemplo a Ku Klux Klan, além das leis Jim Crow. Ainda no final do século XIX, a emancipação dos escravizados, que supostamente traria melhores condições para os negros, não atingiu os patamares necessários. O futuro glorioso, com direito a terras, ao voto e a formação de famílias para uma vida digna, nunca chegou para a grande maioria dos negros americanos. E como diria o historiador Eric Foner, nada além da liberdade foi conseguido. Porém, negras e negras continuaram lutando contra as leis segregacionistas de Jim Crow, que oficialmente tiveram fim na década de 1960, com o movimento dos direitos civis, que trouxe lideranças como, por exemplo, Malcolm X e Martin Luther King. Hoje as dicas do Historinho são várias e em formatos diferentes, então tem indicação para todos os gostos. O primeiro é o podcast do História FM sobre a Guerra de Secessão, que traz como convidado o professor da UFRJ, Vitor Isaacson, e ficou realmente muito bom e muito explicativo. O documentário 13ª Emenda, que discute justamente a questão do sistema prisional americano, como ele surge e começa a crescer graças à brecha da 13ª Emenda, que era impedir a escravidão, mas exceto em virtude de crimes.
Indico também o livro do Peter Eisenberg, muito resumido, mas ao mesmo tempo muito bom e muito cheio de informações, e uma leitura bem simples e bem rápida. Então indico também esse livro para entender mais sobre as dinâmicas da Guerra Civil. E por último, mais ou menos importante, um artigo que eu fiz, que eu vou deixar na descrição para vocês, no qual eu discuto as relações raciais durante a guerra por meio da análise de alguns cartoons. Então por hoje foi isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Além disso, comente o que mais você gostou e temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui pro canal. E por último, eu queria mandar um abraço pro meu pai, que todo vídeo ele fala para eu mandar um abraço para ele e eu nunca mando. Então tá aí, pai. Um abraço e um beijo pra você. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até semana que vem. Esse foi mais um vídeo do canal Algo Sobre História.